Olá pessoal do canal Professor Adalberto Pessoa. No vídeo de hoje eu quero tratar do seguinte tema: astrólogo pode ter opinião política? A opinião política de um astrólogo é importante? Vamos falar um pouco desse assunto. Existem motivos para eu querer falar desse assunto, tá, gente? Existem vários motivos. Para começar, né, nós temos um personagem público que se diz filósofo, mas que a maioria das pessoas lembram dele como astrólogo, que é o Olavo de Carvalho, né? Inclusive o Olavo de Carvalho, pelo que se sabe ou se fala nas várias mídias, o Olavo de Carvalho foi quem indicou os dois últimos ministros da educação. Há quem diga que o Olavo de Carvalho é o guru espiritual, filosófico e político do Bolsonaro. E, na verdade, ao que tudo indica, ele tem muitas interferências na política brasileira atual. É um personagem que tem muitos seguidores, né? Qualquer vídeo do Olavo de Carvalho dá milhares de visualizações, independente do que ele venha a falar. E atualmente ele se apresenta mais como filósofo, tem cursos de filosofia nas redes sociais, né? Mas todo mundo costuma lembrar dele como astrólogo, coisa que atualmente ele não é, ele não desenvolve nenhuma atividade como astrólogo atualmente. Fora isso que eu estou falando, tem o fato de que eu próprio sou um astrólogo, né? Vocês me conhecem, sabem que além da astrologia eu tenho também uma formação em psicanálise, em filosofia, né? E atuo nessas áreas todas. A minha atividade, a minha profissão não é só a astrologia. Aliás, eu nem vivo de astrologia. Eu vivo de psicologia, né? A profissão que me sustenta é a psicologia. A astrologia é uma profissão que eu levo muito a sério, me produz um ganho extra, mas não é a profissão que me sustenta, né? A profissão que me sustenta realmente é a psicologia, e tem também a filosofia, que também não é uma profissão que me sustenta e que eu ainda estou em processo de formação, né? Mas eu já atuo produzindo conteúdo filosófico, a partir da minha formação mesmo. E vocês me acompanham, vocês sabem que eu tenho aqui no canal uma playlist de astrologia política, onde eu faço previsões e também algumas análises da conjuntura política nacional atual, né? Faço uma série de previsões do campo político e também análises. E o que eu percebo é que quando eu faço uma análise e coloco nas redes sociais, algumas pessoas, não todas, né? Algumas pessoas tentam desmerecer a minha reflexão, a minha análise pelo fato de eu ser astrólogo, como se o ser astrólogo desqualificasse aquilo que eu coloco como opinião política, ou como uma análise, ou como uma reflexão. Isso acontece algumas vezes, não acontece sempre. Eu percebo que a maioria dos meus seguidores respeitam muito a minha opinião. Eu tenho, inclusive, muitos colegas da militância política de esquerda que gostam muito da minha opinião, muitos amigos mesmo na militância de esquerda que gostam, respeitam minha opinião e de alguma maneira se orientam com base naquilo que eu falo. Mas algumas pessoas, principalmente no campo da direita, mas também algumas pessoas no campo da esquerda, tentam desqualificar minhas opiniões pelo fato de eu ser um astrólogo. E nas comunidades de astrologia, tá, eu percebo que alguns estudantes de astrologia, alguns simpatizantes de astrologia acham que o astrólogo não pode dar opinião política. Tem isso também, né? Então, eu vejo muitos simpatizantes da astrologia e até pessoas leigas da astrologia dizendo que o astrólogo não pode dar opinião, que o astrólogo tem que fazer previsões, essas previsões devem ser imparciais, devem ser neutras, e o astrólogo não pode dar opinião. Um seguidor aqui do canal fez até um questionamento sobre isso, e ele colocou a pergunta de uma maneira muito interessante. Ele citou uma astróloga renomada dentro da área da astrologia, uma astróloga muito boa dentro da área da astrologia, que é a Celisa Beranger.
Segundo esse comentador, ele disse que a Celisa Beranger, ela fez uma previsão astrológica falando da possibilidade da reforma da Previdência ser aprovada, né? Parece que essa previsão da Celisa, ela coincide com a minha previsão também de que a reforma da Previdência deve ser aprovada, mesmo que ela não seja aprovada em sua forma original, mas ela pode ser aprovada com mudanças, né? Então eu tenho um vídeo onde eu fiz uma previsão assim, e parece que a Celisa Beranger também fez uma previsão semelhante. Porém, enquanto eu vejo a aprovação da reforma da Previdência como um fato negativo, a Celisa Beranger, segundo esse comentador afirmou, ela enxergaria a aprovação da reforma da Previdência como algo positivo e até necessário. Eu não assisti vídeo da Celisa Beranger fazendo essa previsão e essa análise, né? Mas eu vou me basear no comentário da pessoa que escreveu em um dos comentários dos meus vídeos, tá? Porque, na verdade, o cerne da pergunta da pessoa, que eu achei muito interessante, é assim: olha, tem astrólogos que são muito ruins de fazerem comentários políticos e eles são astrólogos ruins mesmo, assim, não são bons de fazer previsões, são ruins para fazer qualquer tipo de análise e também de previsões. Mas a Celisa Beranger, por exemplo, é uma astróloga renomada, uma astróloga respeitável, né? Tecnicamente é uma boa astróloga e ela colocou a opinião dela. Aí o comentador me perguntou: é correto o astrólogo colocar a opinião dele, né? Seja um astrólogo de esquerda, seja um astrólogo de direita, né? Tenha ele uma posição favorável ao governo atual, tenha ele uma posição contra o governo atual. É correto no trabalho do astrólogo ele colocar a opinião dele? Então vejam que assim, até aqui, tá? Eu coloquei o porquê, a justificativa de tratar desse tema. Então já percebam que eu vou ter bastante coisa para falar, tá? Eu não vou esgotar tudo num único vídeo. Então esse vídeo provavelmente vai ficar longo porque eu vou trabalhar bem essa resposta e provavelmente o vídeo vai ficar pelo menos em 3 ou 4 partes, eu acredito. Mas vamos lá, eu vou começar agora.